graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que tem sido derramado sobre nós a cada dia. Muito obrigado, porque, ó Pai, sem Ti, onde estaríamos, Pai? O que seríamos? Será que ainda estaríamos vivos, Senhor? O Senhor bem sabe, Pai, o quanto o homem, a humanidade, depende, precisa de Ti, Pai. Muito obrigado, Deus. Te pedimos perdão por nossas falhas, pelos nossos pecados. Ó Deus, sejam tirados desse momento de nós, sejam lançados no mar do esquecimento, porque queremos estar desimpedidos para louvar o Teu nome, Pai. Traga o restante do Teu povo, abençoa aqueles que estarão, Pai, acompanhando pelas redes sociais, ó Deus, esse momento de adoração, de busca ao Senhor, da Tua palavra, Pai, e que nós saiamos daqui, Deus, transformados nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa canção talvez você não conheça, mas vai estar ali sendo projetada ali para você. Ela é uma canção da nossa igreja e já tem muito tempo aí. Nosso Deus está conosco aqui. Ele quer conosco habitar. Seu Espírito Santo é quem nos faz triunfar todos os dias, descansar. O nosso Deus está conosco aqui. Ele quer conosco habitar.
Ligou, né? Eita, glória a Deus, amados irmãos. Mais uma noite estamos aqui, mais uma luta nós enfrentamos para chegar, graças a Deus, e o Senhor nos trouxe até aqui. Amém, amados? Muito feliz por estar aqui na companhia de vocês e do Espírito Santo. Podeis se sentar, amados. Glória a Deus, louvado seja o Pai, Filho e o Espírito Santo. Graças a Deus, glória ao Senhor. Hoje para nós é o dia do Senhor. É claro que na nossa mente amplificada. Sim, Mari, é verdade, querida. Talvez até, pastor, né, colocar o pano para cá, para evitar de eu cair. Obrigada, Mari. Vou até mais para cá um pouco. Estamos enfrentando uns problemas de logística hoje. Estruturais. Estruturais, aqui no nosso prédio. Mas está tudo sob controle, no controle do Senhor. Amém? Eu vou me aquietar um pouco aqui, eu gosto de ficar andando. Sou ligada no 220, né, Madalena? Gosto de ficar andando, amados. Meus amados, é bom estar aqui. Eu sempre que venho para cá, eu sinto essa alegria no meu coração. Eu sinto essa alegria quando eu venho para cá e eu fico bem impressionada com isso. Ao bem da verdade, ultimamente, eu tenho falado dessa obra para todas as pessoas, eu tenho falado com muito entusiasmo, tenho falado com muita alegria. E eu creio que essa alegria que o Senhor tem colocado no meu coração e tem colocado no coração de cada um de nós. Amém, amados? Nós somos a propaganda dessa obra, queridos. Quando a gente se empolga e conta para alguém, essa empolgação fica naquela pessoa também, né? Atinge aquela pessoa, né? É passada para ela, a gente vê que a pessoa também vibra. Eu falei para vocês lá no grupo da igreja que eu ia contar um testemunho, eu vou contar rápido antes de começar a pregar, tá, queridos? E a nossa irmã Marília que assiste lá, ela falou, pastora, conte o testemunho que eu quero ouvir. E geralmente a gente conta testemunho depois que a live encerra. E a pessoa que estava acompanhando, ela já não consegue mais ouvir os testemunhos. Então, domingo passado, eu vou contar um testemunho da fidelidade de Deus. Amém, amados? Domingo passado nós estávamos aqui, a gente sempre tem trazido um lanche, está confraternizando, e isso está sendo muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente é mais unido, a gente fica mais unido, a gente solidifica a nossa amizade. Amém? E daí uma irmã falou assim para mim, pastora, todos sabemos que a gente tem essa obra, para quem está assistindo a gente, né, de doação de roupas nos sábados aqui, né? Então o nosso estoque já está baixo, já não tem mais aquelas sacolas que tinham antes, graças a Deus, porque esse é o intuito, é realmente demonstrar esse carinho e esse amor ao nosso próximo, independente de qualquer coisa. E daí a irmã falou assim, amados, pastora, consiga um sapato, por favor, para um jovem de 13 anos, mais ou menos, né? Aí, a senhora tem esse sapato, esse tênis? Eu falei, não, não tenho, mas vamos ver. Tudo na direção de Deus, falei, vamos ver. E daí eu fiquei com isso na cabeça. Quando foi na segunda-feira, o meu filho foi me levar na casa de uma senhora que faz selagem no meu cabelo, né? A minha cabeleireira. E daí eu cheguei lá, né, normal. Eu falei para ele no caminho, contei essa história, eu falei, preciso conseguir um tênis, porque o garotinho vai de sandália havaiana para a igreja. E se você observar, ele sempre estava entrando aqui de sandália havaiana, nunca de sapato. Eu falei, eu preciso... Aí meu filho falou assim para mim, o Mateus, que não me deixa mentir, que está bem aí sentado.
mãe, como a senhora vai conseguir esse sapato? Aí eu falei assim, eu não vou conseguir, meu filho, Deus proverá. É Deus que vai colocar. Eu já orei, antes de sair de casa, isso era de manhã, segunda de manhã, eu já orei, coloquei diante de Deus e Deus proverá. Eu realmente não tenho como, né, fazer isso, mas o Senhor vai prover. Quando eu cheguei lá, eu contando com essa empolgação aqui, que eu estou empolgada aqui contando para vocês, né? Falando dessa obra de doação, ela é cristã também, né, essa senhora. Então a gente sempre compartilha, né, essas experiências dentro da seara aqui, né, de Deus que eu coloco, do aprisco do Senhor, né? A gente troca ideias, eu falo muitas coisas para ela e ela também para mim, né? Eu escuto. Daí eu falando com esse mesmo entusiasmo, eu falando assim, a gente está com uma obra de doação de roupa lá e olha, tão bom. Eu falo, isso é uma terapia para mim, falei para ela. É uma terapia, porque eu escuto as pessoas falam, né? O que às vezes a gente é um pouco psicólogo ali na frente, a pessoa fala que já frequentou a igreja, e que não está mais frequentando, né? A gente já vai ali conversando para a pessoa vir, né, para cá, assistir uma reunião nossa, né, empolgada falando. Aí ela falou assim, olha, por falar nisso, eu tenho um tênis que era do meu neto e que ele não está mais usando. Amados, eu não falei em tênis, eu não falei em sapato, eu não pedi para ela colaborar com nada, eu estava contando o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho que o Espírito Santo tem direcionado aqui todos os sábados, e que a gente já está mais de um sábado corrido, né, Madalena, fazendo. E aí, olha, gente, quando ela falou isso, eu tenho um tênis que está semi-novo aí, que o meu neto não está mais usando, e eu vou te dar esse tênis, ela falou para mim, do nada. Eu, na hora assim que ela falou, eu comecei a lagrimar. Eu não sou muito assim, não, eu sou meio dura na queda, né, às vezes. Às vezes, né, pastor? Eu sou dura na queda, aí eu fiquei olhando assim, eu comecei a lagrimar. Aí ela percebeu, né? Aí ela falou assim, tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Quando você for para lá, no sábado que você for para lá, você me fala aqui que eu vou fazer um bolo e você vem buscar aqui, esse bolo eu vou doar para essa obra. Porque eu tinha falado que todo sábado a gente traz, né? Um irmão traz ou eu trago, a gente vai se unindo aqui. E daí, né, claro, eu não chorei copiosamente, mas meu coração ele pulava de alegria, né? E eu contei para ela isso. Eu contei o testemunho, eu falei para ela, é Solange o nome dela, né? Falei para ela que a gente estava precisando desse sapato, desse tênis. Depois ela foi buscar lá um tênis muito bonitinho, semi-novo, que eu, claro, fiz a minha limpeza, passei o meu carinho, o meu cuidado para ele antes de entregar, e acabamos entregando na sexta-feira para esse rapazinho lá. Então, queridos, depois a gente trouxe o bolo, comeu o bolo, todos comeram, ainda 2 irmãos ainda comeram na nossa casa no outro dia. E olha o bolo grande. E eu dizia que ia sobrar. Ainda falei no grupo da igreja, né? Olha, gente, é tão grande que vai sobrar, a gente vai comer domingo. Não sobrou, porque era muito gostoso. E ela falava assim para mim, e esse chocolate aí é original. Ele é verdadeiro. Olha a Deus. E eu fiquei muito feliz, estou feliz, né? Porque eu vejo a fidelidade do Senhor quando a gente realmente coloca nas mãos dele. Sabe quando é que a gente coloca nas mãos do Senhor? Quando a gente não pode fazer. Enquanto a gente tem uma pontinha de possibilidade de fazer, a gente não entrega totalmente. Mas quando a gente não tem nem uma pontinha de possibilidade, a gente fala assim, Senhor, eu não vou fazer, porque eu não sei de onde tirar e nem tenho. E aí o Senhor faz. E eu sempre digo que o Senhor age onde a gente não pode agir, né? Em caso de doença, onde o médico não consegue mais agir, ele age. Amém, queridos? Então esse aqui é o testemunho da fidelidade do nosso Deus, quando nós colocamos, graças a Deus, as coisas nas mãos dele. Glória a Deus. Amados, hoje nós trouxemos um empadão de frango que o Mateus fez, e a Andréia, casal senhor e senhora Hurt. Foi. Aí eu falei assim, meu filho, bora fazer uma coisa diferente no domingo? Vamos comer uma coisa diferente? A gente está comendo muito bolo, né? Bolo. Vamos comer uma coisa diferente? Vamos. Falei, a gente vai comer um empadão. Aí eu falei, vai para lá no supermercado, vê de lá o que é preciso e me fala aqui. Aí a gente foi se unindo e foi fazendo. Então tá ali o empadão, daqui a pouco a gente compra lá um suco, alguma coisa, a gente vai confraternizar no final.
Eu até falei para o pastor, eu falei, você devia ter deixado esse prato para o culto de Natal. Né? Mas no culto de Natal ainda vai ser melhor. Vai ser melhor, amém? Hoje, quando acabar o culto aqui, a gente vai comendo, confraternizando, e a gente já vai falar do nosso culto de Natal. Tá bom? Porque eu acho que o Natal vai cair, né, Michel, de uma quarta para quinta? Parece que é, né? Então a gente faz o anterior, domingo anterior, tá? Aí, pra gente não gastar muito, né, até porque não tem como gastar muito, aí a gente escolhe Natal ou ano. Eu prefiro o Natal. Não sei se vocês preferem confraternizar ano, mas eu acho assim que o Natal é... Os dois são importantes, mas a gente vai discutir. Depois a gente vai deliberar, tá bom? Para ver se a gente vai fazer Natal ou ano. Vamos dar uma enfeitada aqui na nossa igreja, tá? Com muito entusiasmo, muito amor, tá bom? Se a gente puder confraternizar, a gente vai confraternizar nos dois. Pronto. Queridos, eu quero dar continuidade. A gente está numa sequência, né? Estávamos numa sequência sobre o entendimento, a importância do entendimento. Sempre faço dou um feedback para vocês aqui, um retrocesso, né? Do que a gente já pontuou. E hoje eu quero falar de uma coisa que nunca ninguém falou para você. Aí lá a pastora faz polêmica nessas horas, né? Você já ouviu essa história que eu vou te contar hoje, mas não da mesma forma que o Senhor vai te falar hoje. Essa história já foi contada muitas e muitas vezes, e é a história de Esther. Pastor, hoje não é o dia da mulher. Não é o dia da mulher, hoje é o dia do Senhor, e nós vamos celebrar a vida do Senhor conosco. Amém? Através dessa história. Nós vamos verificar aqui, você pode até colocar aí, Marcos. Pode colocar só Esther, capítulo 1, versículo 1. Mas a gente vai contextualizar aqui um pouquinho dessa história. E ao longo disso, você vai perceber que nós passamos por situações em que, se nós não prestarmos muita atenção naquilo que está acontecendo, nós não identificamos os atores dela. Geralmente, quando nós estamos diante de uma situação que nós não estamos envolvidos, a gente faz um juízo de valor de quem está certo e quem está errado. Perfeito, isso é normal. A gente fala assim, nós somos cristãos, então à luz da Bíblia, da palavra de Deus, fulano está errado e o outro está certo, né? Mas quando nós não focamos realmente na atitude daquelas pessoas e fazemos o contraponto da palavra de Deus, é capaz da gente se enganar sobre quem está certo e sobre quem está errado, tá? Então, dando logo essa dica para vocês, eu vou contextualizar aqui a história de Esther, logo o início, e a gente depois vai pontuar algumas coisas. Aqui está Esther, capítulo 1, versículo 1, isso sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Aí pode deixar aí que agora eu vou só contar para vocês e depois a gente vai pontuar, porque o livro de Esther é muito grande, se a gente for ler tudo não tem como. Hoje não, pelo menos. Então esse rei, com 30 e poucos anos, ele assumiu o reinado da Pérsia e Medo. E ele reinou sobre 127 províncias ou 127 cidades, né? Da Índia até uma outra cidade, que fugiu agora o nome da cidade, não tem muita importância. Ele reinou sobre um território muito grande, ele era um rei jovem, e a atitude desse rei para com o seu povo não era uma atitude ruim. Hoje eu quero pontuar com você comportamentos humanos. Por quê, queridos? Porque quando nós olhamos para os atores bíblicos e olhamos o comportamento que eles tiveram nas situações que eles passaram, nós conseguimos extrair para a nossa vida esses exemplos daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos. E quando é que eu sei que eu não devo? Porque deu errado para ele. Se deu errado para ele, eu não vou ficar pensando que se eu fizer da mesma forma vai dar certo para mim. Esse é um pensamento lógico e sensato.
que o Senhor Jesus acaba nos ensinando. Então ele governou sobre essas 127 províncias. A capital desse reino dele era na cidade de Suzã. Ele tinha o palácio na cidade de Suzã, e um certo dia ele decidiu fazer uma festa. Eu fiz até um resumo aqui para vocês, para a gente não ficar exatamente lendo. Ele decidiu dar uma festa e ele convidou para essa festa os oficiais do reino dele, as pessoas ricas da cidade, tá bom? E essa festa durou, queridos, 180 dias dentro do palácio. Para essas pessoas, ele abriu o palácio dele para mostrar o que? A riqueza dele, a glória dele. Então, preste atenção na atitude. Muitos reis que nós já estudamos aqui na palavra de Deus também fizeram isso. Mostraram também, não é, a beleza do seu palácio e do seu reino. E o que isso demonstra? Isso demonstra o que? A vaidade do coração do homem. Muita gente acha que vaidade é o que a gente externa, né? É o brinco que a gente usa, né? É o acessório. Conheço muitas pessoas que pensam que a vaidade é isso. Isso também é sim, porque se a Bíblia fala que tudo é vaidade, então tudo é vaidade. Se a minha unha cresce, é vaidade. Se eu deixo a minha unha curta, também é vaidade. Mas a vaidade específica desses reis, né, que faziam isso, era no sentido de mostrar para as pessoas o poder que eles tinham. Por exemplo, se nós temos algo e nós não confiamos naquilo que nós temos, materialmente falando, não caracteriza a vaidade. Mas quando eu tenho algo, eu tenho uma fortuna e eu confio nisso e mostro isso, é porque eu quero que você saiba que eu tenho e que eu tenho esse poder e você fique no seu lugar, que eu sou superior a você. A maioria ou grande parte dos reis da Bíblia fizeram isso, agiram dessa forma. Então comece a se conectar com o entendimento do que é o comportamento humano. Para quando a gente chegar lá no final, você dizer, pastor, eu já sei quem é o vilão dessa história. Eu vou lhe perguntar, você já sabe quem é o vilão dessa história? Aí você vai dizer, eu já sei quem é o vilão dessa história. Então, queridos, quando acabou essa festa de 180 dias, a Bíblia fala também que ele deu outra festa. Olha só, deu outra festa. 180 dias de festa, direto, né? E aí ele resolveu dar outra festa. Essa outra festa, a segunda, durou o quê? 7 dias, diz a Bíblia. E foi feita fora do palácio. Foi feita no pátio do palácio. E a Bíblia fala o luxo que era. Se nós pudéssemos ler isso hoje, seria ótimo para a gente engrandecer aqui o nosso vocabulário, né, bíblico. O luxo que era. Nessa segunda festa, o que ele fez? Ele convidou todo mundo. Ele convidou os súditos, ele convidou pessoas do povo, ele convidou tanto ricos quanto pobres. E ele disse que pode dar vinho para todo mundo, né? Vamos abrir mão, eu quero que o meu povo fique bem. E isso demonstra o quê? Que ele não era um rei autoritário, que ele não era um rei escravagista, ele não escravizava. As pessoas trabalhavam e pagavam os impostos para o rei e o rei usufruía. Até hoje ainda é assim, né? A gente não vive uma monarquia, mas ainda é assim. A gente trabalha, paga os impostos e os reis do Brasil usufruem, né? Só um paralelo. E a gente também usufrui porque o nosso salário é abençoado por Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. E concomitantemente, amados, a essa festa que o rei Assuero fez, Vasti, a esposa dele, a rainha, também fez uma festa dentro do palácio para as mulheres. Só que na festa da Vasti só eram mulheres, era o clube da Luluzinha, não podia entrar homens, né? E aí o rei, a Bíblia fala que no final dessa festa de 7 dias, o rei já muito alegre de tanto tomar vinho, né, chamou 7 pessoas que eram ali, que faziam parte ali dos conselheiros, e mandou buscar Vasti. E Vasti se recusou. E ele falou assim, vá lá, vá buscar Vasti, a minha ordem é que ela venha toda paramentada como rainha e com a coroa real, porque eu quero mostrá-la
para todos, mostrar a sua beleza. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui a característica da vaidade, do orgulho, a vaidade que derruba muita gente, o orgulho que impede muita gente de usufruir daquilo que o Senhor Deus quer. Porque num coração orgulhoso, o Espírito Santo não entra, ele não trabalha. Amém, amados? E aí, queridos, ela surpreendentemente se nega a comparecer. Essa história nós já sabemos, já conhecemos. A Bíblia não diz os motivos. Eu posso conjecturar aqui, dizer que muito que bem, está certíssimo que ela não é um objeto, né? Então ela não tinha que estar indo lá. Não, a gente não vai entrar nessa seara. Ela era rainha e pelo costume e pela lei da Pérsia, ela deveria ter obedecido ao rei, como uma súdita qualquer e não somente como a sua esposa, né? Se o rei chama, você vai. Se o rei manda você sair, você sai. Você está ali debaixo da autoridade do rei, né? E aí, mediante isso, mediante essa recusa dela, o que acontece? Ele ficou sem saber o que fazer, porque ele não era uma pessoa má. Ele não pensou imediatamente, eu vou bater, eu vou esfolar, eu vou mandar ele embora, não. Ele ficou sem saber o que fazer, ele ficou com raiva. A Bíblia fala que ele realmente sentiu aquela raiva ali pela desobediência, pela vergonha que ele passou perante, né, aquelas pessoas que estavam lá. Afinal de contas, aquela festa que ele deu durante 7 dias não era só para os lordes, o povo estava lá. E você sabe que quando o povo está presente, a notícia corre muito rápido. E aí vem o que? Os julgamentos. E por isso ele ficou furioso. Aí ele falou, e agora, o que é que eu faço? Chamou 7, que eu chamei de sete conselheiros advogados, né? Para advogar a causa dele, porque são pessoas que, tarimbadas segundo a Bíblia, nas leis, né? No direito, na justiça daquele povo ali, né? Daquele reino, do reino persa, Medo-persa, né? E aí um deles, chamado Memucã, eu até anotei o nome do cidadão aqui, disse assim para ele, olha, rei, e a Bíblia fala que esses 7 homens eram de total confiança do rei. Então essa pessoa, o Memucã, esse ator dentro dessa história aqui, queridos, ele disse assim, preste atenção no que Vasti fez, ela não pecou somente contra o Senhor. Ela pecou contra todo o reino. Por quê? Porque a partir daí, se o Senhor aceitar o que ela fez, as mulheres do reino não vão mais obedecer os seus maridos. As mulheres do reino não vão mais se sujeitar aos seus maridos dentro de casa. As irmãs não vão se sujeitar aos seus irmãos, né? Para a gente ver que é uma sociedade mais, né, que evidenciava mais a autoridade do homem ali naquela época. E aí, Memucã fez o rei ver que o que a rainha havia feito, a atitude da rainha, iria trazer um grande prejuízo para o reinado dele. Ele ficaria como um deus o quê? Um rei o quê? Fraco, né? Um rei governado pela rainha. E aí ele falou ainda sobre como é que eu posso dizer ali, as nuvens, o efeito, né? Obrigada, Michel. As nuvens pesadas do vinho na cabeça, o efeito do vinho, do álcool, ele aceitou. Ele aceitou. Foi bom isso ouvir, por quê? Porque fomentou o quê? O ego dele, o orgulho. Preste atenção na atitude do ser humano. Aquelas palavras entraram como um bálsamo. Ele esqueceu que ele amava a esposa dele. E que por amor ele poderia ter perdoado ela, né? Mas ele esqueceu que ele amava ela. Ele foi lembrar disso depois. Um dia depois ele se lembrou, quando o efeito do álcool passou. A Bíblia diz que ele ficou triste e que ali os seus moços que andavam ali perto dele, né, começaram a notar, né, que aí o efeito do álcool passou,
né? Veio aquela, como é que a gente chama? Ressaca moral, né? Vem a ressaca moral, depois do vinho, do álcool. E aí ele se lembrou da rainha Vasti, se lembrou da esposa dele e ao mesmo tempo ele se lembrou que ele havia baixado um edito real de que ela não seria mais a esposa dele, ela não seria mais rainha e ela nunca mais, olha, o negócio foi tão amarrado, bem amarradinho lá no decreto que ele fez, que Vasti nunca mais poderia entrar na presença dele. Nem que ela implorasse e ela quisesse pedir perdão a ele, ela não poderia mais. Acredito eu que se ela tivesse atinado, agora a gente vai viajar um pouquinho aqui, né? Para isso, talvez ela tivesse feito isso antes. Talvez ela tenha se arrependido, a Bíblia também não fala, mas o ser humano é passível de arrependimento quando ele vê o resultado de uma atitude dar errado, principalmente para ele é passível, mas a palavra do Senhor não nos afirma isso. Então, os jovens que andavam com ele falaram assim, vamos fazer alguma coisa pelo nosso rei, vamos falar aqui, chamar as mulheres, rei, você não quer que a gente chame as virgens? Aí chamou as virgens de todas as províncias, né? 127 províncias, devia ter muita virgem lá, né? E aí entra a nossa aqui protagonista do bem, eu vou colocar assim, porque tem um protagonista do mal nessa história também. A nossa protagonista do bem aceitou quando Mardoqueu, que na verdade era primo dela, mas que criou ela como filha, porque ela perdeu os pais, ela era órfã, criou ela como filha, né? Adotou ela. Então Mardoqueu chegou, Mardoqueu andava sempre, a Bíblia fala que ele sempre estava nas portas do palácio. Ele era aquele tipo de pessoa que ficava ali passeando para ouvir as coisas, daí quando ele ouvia alguma coisa, né, ele já formulava aqui, aí ele ouviu que todas as virgens iriam, daí ele falou, né, provavelmente, a Bíblia também não expressa, mas dá esse entendimento que ele incentivou Esther a estar ali também, junto com as moças. Por quê? Creio eu, seria o melhor caminho para Esther, seria uma oportunidade. Por quê, queridos? Porque Esther era judia, Mardoqueu era judeu, e eles estavam num reino totalmente estranho aos costumes deles, à religião deles. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eles estavam ali livres ou escravizados? Livres, porque o rei Assuero não escravizava as pessoas. Mardoqueu foi remanescente dos que foram para a Babilônia, escravizados pelo rei Nabucodonosor. Então ele saiu ali da Babilônia, ganhou a liberdade e foi morar em Suzã como um homem livre, ele e Esther. Daí ele educou Esther, né? Então a gente pode, sem medo de errar, até acreditar que realmente ele falou, Esther, é a sua oportunidade. A gente está olhando a conduta agora de Mardoqueu. Essa aqui é a sua oportunidade, você está nessa idade, você é bonita, né? Eu não tenho muita coisa para te oferecer, né? Então vá lá, quem sabe, né? Você fica no palácio, você vai ter ali os filhos com o rei, você vai ser esposa do rei, vamos ver o que acontece. Ele incentivou, creio eu que incentivou, porque a palavra do Senhor, ela nos leva a ter esse entendimento. E Esther, então, foi aqui, ok. Esther foi para lá, ficou no palácio, né, no palácio real, né, vou colocar assim. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aí a gente pode abrir então, amados, no livro de Esther, no capítulo 2. Feito essa contextualização, para você só lembrar dessa história, porque todos já conhecemos. Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, que agora a gente vai pontuar a figura desse homem, que foi primo, que era primo, mas que depois ficou sendo pai, porque criou Esther. Esther estava órfã e Mardoqueu criou
criou Esther. Vamos pontuar agora, amados, o comportamento de Mardoqueu. A gente viu o comportamento do rei Xerxes, amém? Nós vimos a vaidade com que ele agiu, tá? A Esther é a protagonista dessa história, mas ela é a protagonista do bem. A gente já sabe como é que ela encerra essa história, mas até ela encerrar, tem coisas que nós precisamos compreender. A primeira coisa que nós precisamos compreender é quem era Mardoqueu. Então, quero que você leia comigo. Aqui passou. Capítulo 2, no verso 5. Diz assim, amados, acompanhe. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, que era a capital ali do reinado do rei Xerxes I, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, ou seja, ele era descendente da tribo de Benjamim, judeu, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ou seja, ele era um dissidente, pastor, da escravidão, né, na Babilônia. Amém, amados? Vamos entender. O versículo 7 diz assim: este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio. Tá? Esther aí, amados, só para ilustrar, era um nome persa dela, era o nome que ela usava lá em Suzã, no reinado do rei Assuero, tá? E Hadassah era o nome judeu. Então, este criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela, de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Na verdade, Hegai era o eunuco que tomava conta das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe seus enfeites, alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Vocês lembram que eu falei que à luz da palavra de Deus, nós podemos entender que ele incentivou ela a estar lá? Está aqui. Aqui a gente consegue obter esse entendimento, apesar de não haver texto expresso aqui, que ele disse, vai Esther, vai lá. Mas tudo indica que ele falou para ela participar daquele processo seletivo para ser esposa do rei, né? E disse, olha, você não declara que você é judia. Você não declara. O que é que isso nos leva a crer? A gente vê um homem que agiu com prudência. Por quê? Ele sabia que ele estava num povo que não era o povo dele. Ele sabia que os costumes não eram os dele. Então ele falou assim, Esther, fique quieta. Porque às vezes é assim que a gente tem que agir também. Às vezes a gente tem que ficar quieto. Não falar coisas que vão nos deixar fragilizados diante de situações. Então vejam e não percam o foco que nós estamos falando de quê? Comportamento humano. E a gente está aprendendo com as pessoas que protagonizaram essa história aqui. Então Esther obedeceu. Mais uma característica dela, uma moça obediente, que podia ter chegado lá e ter dito assim, eu sou mais bonita mesmo, vou chegar chegando aqui, vou falar logo que eu sou judia, porque eu não gosto dessas coisas. Às vezes a gente fala isso. A gente quer chegar chegando. A gente quer expor as coisas, mas nem tudo, queridos, deve ser exposto. Nem tudo. Você sempre tem que pensar, eu falo ou não falo?
Eu mostro ou não mostro? Eu já conheço aquela pessoa, eu estou numa situação, será que é válido para mim ou para outras pessoas eu fazer isso? Sabe aquela reticência que fica na nossa cabeça às vezes? Ela é ótima. Ela é ótima porque ela nos faz o quê? Pensar naquilo que nós vamos fazer. De que forma nós vamos fazer. Então, Mardoqueu deu um bom conselho, ela ficou caladinha, ficou quieta. E a gente prossegue mais um pouquinho. Que eu quero apresentar para você a personalidade de Mardoqueu. Olha só o versículo 11. O que diz o versículo 11? E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Ester passava e do que lhe sucederia. Aqui de cara está saltado aos meus olhos uma pessoa que não tinha o que fazer. Ficava passeando na frente da casa das mulheres. Uma outra coisa que me salta aos olhos, a preocupação. Mandou a filha adotiva para dentro do palácio para uma situação e daí ficava ali passeando na frente da casa para obter o quê? Informação. Informações privilegiadas, né? Quando a gente passeia na frente de alguma coisa e olha, assim, a gente quer obter informações privilegiadas. Então, vá se ligando ali na personalidade desse homem, de Mardoqueu. O que acontece depois? Chegando já a vez de cada moça para vir, vou pular essa parte aqui, tá bom? Que aqui a gente já sabe que o Assuero se encantou com a Ester, tá bom? Aí a gente vai lá para o versículo 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, era a vez dela ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim ela foi levada até o rei Assuero, a sua casa real, né? E o versículo 17 diz assim: e o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Então ali o rei naquele momento premiou o bom comportamento daquela moça. Ela obteve um resultado positivo por agir da forma como ela agia. Quando é que nós obtemos resultados positivos? Quando agimos assim, amados. Quando nós pensamos antes de agir. Quando nós chegamos a aquela conclusão de que aquela atitude seria a melhor, geraria o maior ou melhor, não é o maior, mas sim o melhor resultado. Uma pessoa obediente ela era, ela obedeceu, ela não usou os atributos externos dela para encantar ninguém, mas ela foi desde o início, desde o começo, humilde. As outras pegavam tudo. Vocês já assistiram o filme de Ester? Eu já vi uma vez uma parte, elas iam lá, as outras moças pegavam, não conseguiam mais pegar de tanta joia que elas pegavam. Isso demonstra que é a ambição do ser humano. E ela dizia assim, não quero. Não quero isso. Só era mesmo aquilo básico que ela tinha que usar porque ela ia entrar nos aposentos do rei. Então, aí a premiação dela ensina para nós o que, queridos? Ensina que o melhor pensamento, a melhor atitude gera o quê? O melhor resultado. Amém, amados? E aí a gente pode prosseguir aqui. Ele mostrou, né? Versículo 18 diz que ele convidou todo mundo para mostrar. Versículo 20, coloca aí, meu filho. Versículo 20. Olha só, queridos. Ester, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criara. Ou seja, desde sempre ele mandava e ela obedecia.
Desde sempre ela mostrava um caráter o quê? De obediência. E por isso ela teve esse resultado. Traz isso tudo para a nossa vida de cristãos, amados. Quanto mais nós obedecemos à voz do Senhor, quanto mais nós fixamos o nosso olhar na palavra de Deus, que traz os princípios para uma boa vida, mais a nossa vida será boa. Mais nós seremos felizes. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças do Senhor Jesus, Ele dá toda a fórmula mágica para a gente. Porque bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz. O Salmo de número 1, ele não fala o que é para você fazer, mas ele fala o que é para você não fazer. Para você não andar no caminho dos pecadores. Para você não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, às vezes a gente não sabe muito o que fazer, mas o Senhor fala para a gente o que não fazer. Quando nós atentamos para isso, queridos, nós nos tornamos diante de Deus felizes. As pessoas procuram, sabe, a fórmula da felicidade. Se você ficar comigo, eu serei feliz. Se eu passar num concurso, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Muitos de nós, e eu vou me colocar também como humana que sou, muitos de nós colocamos a nossa felicidade nas mãos de um fato e nas mãos de uma outra pessoa. Imagina você André, você dizendo, só vou ser feliz se a Margot fizer tal coisa, vamos colocar assim. E aí olha a responsabilidade que você deu na mão da Margot. A Margot pode até se tornar amargurada porque ela não pôde fazer aquilo, porque vai achar que a culpa de você não ser feliz é dela. Claro que isso é só um exemplo hipotético aqui, para a gente compreender que a nossa felicidade não está nas mãos de ninguém nessa terra. Que toda a chuva que cai na fazenda do ímpio, do justo, também cai na fazenda do ímpio. E se o ímpio se levantar de manhã cedo e aproveitar a chuva e plantar, vai dar. E se o justo ficar dormindo, não vai dar nada na fazenda dele. Isso aqui é um exemplo, queridos. Ela foi uma pessoa obediente desde quando Mardoqueu criava ela como filha. E ela continuava ali, boca fechada, para não dizer que ela era judia. Interessante a gente analisar um pouquinho esse versículo 21 aqui. Diz assim, amados: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei. Então veja que Mardoqueu já vem aqui de um histórico, tá? O Mardoqueu passeando ali na porta da casa das mulheres. Passou aqueles dias o Mardoqueu assentando-se ali à porta do rei. 2 eunucos do rei, dos guardas. Resumindo, ele ouviu uma conversa. Duas pessoas estavam tramando matar o rei. Aí o que ele falou? Ele falou, chama a Esther, diz um recado para a Esther que é para ela dizer para o rei. E aí ele falou, olha, tem 2 pessoas tentando matar o rei, tem um plano aqui para matar o rei. O plano foi debelado porque ele estava lá passeando, ele ouviu uma informação privilegiada e aí passou para Esther, e a Esther contou, mandou recado para o rei e prenderam aquelas 2 pessoas. E a palavra de Deus fala no final do versículo que o nome dos Mardoqueu ficou escrito no livro das crônicas do rei Assuero. Mas não teve glória nenhuma para ele naquele momento. Foi só escrito o nome dele lá e ali ficou. Aí a gente vai passar agora para uma outra fase, já no capítulo 3 de Esther. Vocês estão conseguindo entender porque eu estou dando uma corridinha, porque se a gente for ler todo o livro de Esther, a gente não vai sair daqui, né? Aí, queridos, olha, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, ou seja, já estava tudo apacentado, a rainha Esther já estava lá no trono, né? O plano para matar o rei já tinha sido debelado, o rei já estava tranquilo. Passados todas essas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, a Agagita,
e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Versículo 2: e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então vamos analisar isso aqui. Existe um segredo aqui que a gente precisa explorar. Muitas pessoas ficavam à porta do rei, mas não eram serviçais do rei. Eram súditos do rei. Eram servos do rei, súditos do rei. O rei baixa um decreto: você mora numa cidade que não é sua, André. Você está lá livre, você não é escravo naquela cidade. O rei, o presidente, o governador, o prefeito, baixa uma norma que todos têm que obedecer. Você está lá, em tese, você também, eu posso não ser cidadão daqui, mas eu estou aqui, eu trabalho aqui, eu usufruo do meu salário aqui, eu não sou escravo aqui, então eu vou ter que obedecer. E Mardoqueu simplesmente ficava lá, na porta do rei, mas toda vez que o Ramã, que tinha sido elevado pelo rei, a tradição diz que ele era um alto cargo, ele ocupava um alto cargo no palácio, e era uma pessoa de alta confiança do rei Assuero, e é todo o direito do rei de elevar aqueles de sua alta confiança. E ele lá, junto com os servos do rei, quando o Amã passava, todos se prostravam, mas ele não se prostrava. Isso ganhou notícia, virou notícia. Versículo 3. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Ou seja, por que você não cumpre a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, ou seja, o que aconteceu aqui? Sabe aquela pessoa que te pergunta a mesma coisa todo dia? Todo dia os servos do rei diziam: por que você não se abaixa quando o Ramã passa? Aí ele não respondia. Aí no outro dia o Ramã passava de novo, ele estava lá na porta do rei por onde o Ramã ia passar. Estão conectados comigo? O Ramã passava, todo mundo se prostrava e ele ficava lá, olhando para o Ramã. Aquilo começou a soar mal. E aí as pessoas que estavam lá com ele disseram: por que você não faz o que o rei mandou? Por que você não se prostra? E aí perguntava de novo, e aí encheram tanto o saco do Mardoqueu, que a resposta está bem aqui, olha. Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Conseguiram captar? O que é que eu estou fazendo na porta do rei se eu não trabalho lá? Eu não estou ganhando nada para ficar lá. Eu estou só esperando um alto oficial do rei passar para eu não me prostrar. E aí quando as pessoas perguntam para mim, eu falo: não vou me prostrar. Não vou me prostrar. Não vou me prostrar. Aí alguém: não, peraí, então bora contar que tem uma pessoa aqui que não está obedecendo o decreto do rei. Aí o Mardoqueu não tinha muito mais o que fazer, além de estar passeando na porta do rei, e ele disse que ele era judeu. Ele tinha dito para Esther o que, amados? Para ela não dizer que ela era judia. E aí eu pergunto para você. Eu falei: Senhor, por que ele disse que ele era judeu? E por que ele estava lá, naquele lugar, se ele sabia que aquele homem ia passar lá? A gente está falando de comportamento humano.
E aí, queridos, a gente prossegue nessa atitude. Versículo 5. Vendo, pois, Ramã, aí o Ramã nem olhar para ele não. Ramã não estava nem aí, talvez se ele se prostrava ou não, mas aí quando foram lá contar, quando a fofoca chegou, quando o futrico chegou lá, olha, tem um ali, ele é judeu. Aí Ramã disse, eu nunca prestei atenção nele, mas agora eu vou passar e vou olhar. Vendo Ramã, diz a palavra de Deus, vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, aí ele botou o olho em cima dele. Ah, é esse aqui. Nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. O furor de Ramã vinha do coração orgulhoso dele. Ele tinha a vaidade dele, ele foi elevado pelo rei, ele devia se perguntar assim, por que essa pessoa faz isso? Eu estou no meu direito. Eu tenho um decreto do rei que diz que todo mundo tem que se prostrar. Eu estou no meu direito. A gente também, muitas vezes a gente está no nosso direito. E estamos mesmo. Existe uma ordem que nós vamos cumprir. E aí a gente se indigna quando a gente vê uma pessoa que não cumpre. Eu estou dando para você os dois lados dessa moeda. Porque às vezes é muito fácil a gente entender tudo isso aqui e dizer assim, esse Amã não vale nada. Esse Amã é um perverso. Esse Amã fez tudo de caso pensado. Mas se eu fosse alguém que vivesse nessa época lá e conhecesse Mardoqueu, eu ia dizer assim, sai daí agora. Se você não quer se prostrar diante desse homem porque você tem um Deus e se você prostra diante dele, não passe do lado dele e não fique no lugar onde ele vai passar. Pense no resultado da sua atitude. Veja que a conduta de Amã, ela foi virando uma bola de neve. Era só ele. Aí todo mundo começou a notar, sabe quando todo mundo começa a notar aquela conduta errada, aquela conduta que está separada da conduta coletiva? Todo mundo começa a notar. É só ele que faz isso, todo mundo faz isso aqui, é só ele que faz isso. Peraí, tem alguma coisa errada. E aí a bola de neve foi crescendo. Aí eles foram falar para a mãe disse, não, eu estou no meu direito. Eu tenho um decreto do rei. O rei decretou que Vasti nunca mais chegaria na presença dele. Ele decretou isso e a rainha teve que obedecer. Por que que esse Mardoqueu não obedece? Amã estava na lei ele estava o quê? Correto. Ele trouxe a lei para a situação dele. Ele tinha o respaldo legal para se enfurecer e para não concordar com a atitude daquele homem. Amém ou não amém? Amém. Aí, amados, olha o que acontece depois. Porém, em seus olhos, teve em pouco, ou seja, achou que era pouco, acabar só com tá? Então, teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele haviam declarado o povo de Mardoqueu. Mas quem foi que declarou que Mardoqueu era judeu? O próprio Mardoqueu. Foi o próprio Mardoqueu que deu uma notícia que depois veio em prejuízo dele mesmo. Agora, quando a gente dá uma notícia ou a gente comete uma atitude que vem em prejuízo só nosso, vamos colocar assim, né? A gente errou, a gente paga. E quando isso vem em prejuízo de todo um povo que tinha saído do cativeiro da Babilônia e era livre naquele lugar. Em nenhum momento na história de Esther, Mardoqueu disse assim, Esther, fui eu que provoquei isso. Minha filha, você vai se levantar do seu trono, você vai dar um jeito na sujeira que eu fiz. Em nenhum momento ele falou, em nenhum momento ele admitiu a culpa dele. Ao contrário, ele como um bom religioso, porque ele queria mostrar que ele só se prostrava para o Deus dele, ele trouxe a desgraça para todos os judeus que estavam em 127 cidades governadas pelo rei Assuero. Era muita gente, amados. Ele ia ser um extermínio de judeus. Ele ia ser o Hitler da época dele. E aí, amados, vamos ver como é que desenrola.
Amã, pois, ainda no versículo 6, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Então, aqui, no que se segue, a gente vê o plano que Amã traçou, ou Ramã, traçou, para matar. Então, ele foi lá com o rei, o que ele disse? Meu rei, Vossa Excelência, mas não era Vossa Excelência que chamavam na época, era um outro tratamento. O Senhor baixou um decreto e disse que todo mundo, por onde eu passasse, as pessoas iam fazer aquela reverência para mim. Mas tem uma pessoa aqui que não faz essa reverência. O rei, quê? Tem uma pessoa que está desobedecendo a mim, a minha ordem. Preste atenção, a consequência de uma atitude de um ser humano. O rei se enfurece e diz, essa pessoa, quem é esse homem? Ele é judeu. Que? Eu trouxe tanto judeu para morar aqui. Esses judeus são livres para ficar aqui. Eles estavam no cativeiro e é assim que eles me pagam. Eles não obedecem o meu decreto real de se curvar, de referenciar o meu oficial. Amã aproveitou aquele momento para colocar ali, fomentar, olha, esse povo que está aqui. Amã estava cuidando da ordem do reino. Porque se um faz isso, o que era que ia acontecer no reino todo? Se o rei Assuero deixasse Vasti no trono, o que era que ia acontecer no resto do reino? As mulheres não obedeceriam mais seus maridos. Foi esse o argumento do advogado que ele chamou, do legalista que ele chamou para dizer que ela tinha que botar Vasti para fora mesmo, que senão ia ter uma desordem no reino. Aí se ele deixa Amã, todo mundo já sabia que o Mardoqueu era a pessoa que não obedecia o edito do rei. Aí se ele diz, não, deixa para lá, passa por ali, na hora que ele estiver ali, deixa ele. O que era que ia acontecer? Todos os judeus iriam deixar de obedecer os decretos do rei. Qual é o rei que quer isso para a sua administração? Nenhum rei quer o caos no seu reinado. Ele pode até dizer, não, se não for no meu reinado, pode fazer, mas no meu reinado não. No meu reinado eu quero a ordem. Por isso que eu digo para vocês, Ramã, apesar de mostrar o coração mau também que ele tinha, ele estava respaldado pela lei, pelo princípio da legalidade, que hoje na nossa Constituição diz que eu só posso fazer alguma coisa em virtude de lei. Se não tiver lei, não tem nada que me respalde em tomar aquela atitude. Ele estava revestido da legalidade que o próprio rei deu a ele. E aí, queridos, vamos pulando aqui. Vamos ver o verso 8 aí, Marcos, para a gente solidificar o 8. Olha, amados, diz assim, e Ramã disse ao rei Assuero, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, olha o argumento que o Ramã usou. Querido, eles estão espalhados por todo lugar. Todo lugar. E eles não cumprem as tuas leis. Se eu sair de anos de cativeiro, ganhei a liberdade, fui morar na capital, Suzã, podia morar em qualquer província, fui morar na capital, onde as coisas fluem melhor, a gente sabe que a capital é o lugar onde as coisas fluem melhor, a questão política, a questão cultural. O que é que eu vou fazer ali? Eu vou desobedecer às leis daquele país? Eu vou me mostrar da forma como ele se mostrou? O rei jamais iria concordar com isso. Então não precisava muito não no ouvido do rei, era só dizer ele não está cumprindo, ele não está obedecendo. E aí, amados, a gente prossegue, no verso 9 diz assim, se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem
E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ou seja, recompensa para quem matar os judeus. Por quê? Porque era muita gente. Era muita gente. E talvez até nem a guarda real não desse conta de sair para matar todos eles. E ele falou assim, não, o vizinho dele que é persa, mata o que é judeu. Eu vou botar 10.000 talentos na mão dele. E isso vai reverter aqui para o tesouro do rei. Do real, tesouro real, né? O dinheiro lá que ficava com o rei. Versículo 10 diz assim: então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. E aí escreveram cartas, para a gente não ter que ler tudo isso, amados, tá? Escreveram cartas decretando que era para matar. No verso 13, né, diz assim: os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. E lá no versículo 15, diz assim: os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Você consegue imaginar a proporção que ganhou a atitude de Mardoqueu? Eu podia olhar para Mardoqueu como todo mundo olha quando lê isso e diz: mas ele estava honrando ao seu Deus? Verdadeiramente nós não devemos nos prostrar? É isso que diz a palavra de Deus. É verdade, amados. É verdade. Mas hoje, quando eu estou conectado com os princípios bíblicos, eu encontro um Jesus dizendo: sede prudentes, como é a serpente. Seja simples, como é a pomba. Pastora, mas Jesus não estava lá naquela época. E ontem nós falávamos que tudo aponta para Jesus no Velho Testamento. Quando eu penso na proporção, amados, que isso ganhou, eu falo assim: meu Deus, como um ser humano, só um, pode provocar uma fatalidade tamanha dessa, com a sua atitude egoísta. Eu posso ter a minha crença, como tenho, e posso ter os princípios de Jesus guardados dentro de mim, mas eu não preciso impô-los a ninguém. Eu não preciso obrigar ninguém a engolir goela abaixo. E um dos piores exemplos que eu posso dar é desobedecer. Porque se eu proclamo um Deus que é de obediência, eu estava na desobediência. As leis do meu país, as leis do reino onde eu morava. Então, pastora, a senhora concorda que ele tinha que balançar a cabeça? Não. Eu concordo que ele não deveria estar ali naquele momento. Eu concordo que ele, como uma pessoa que vivia nas portas do palácio, passeando, como diz a palavra de Deus, assentado, conversando com as outras pessoas, acho que nessa época devia ter uma espécie de benefício social que ele recebia, porque a gente não vê aqui na palavra de Deus em quem trabalhava. Porque quando a gente trabalha, a gente não tem tempo de passear na porta de ninguém. Mas aí ele ouvia as coisas e já corria. E a Estherzinha nunca ouviu uma frase assim do tio: fui eu que fiz tudo isso. Sabe qual foi a frase que ela ouviu? Dá teu jeito agora. Ele mandou um recado para ela, Madalena, e disse assim: leve esse recado aqui para Esther. Tem um decreto do rei que todo o nosso povo vai morrer.
vai ser assassinado. Aí ela manda um recado para ele também. Ela disse, não posso fazer nada. Porque se eu me apresentar diante do rei sem ser chamada por ele, todo mundo que se apresenta também tem um decreto que diz que vai morrer. Aí ele, se tufando da vaidade interior que havia dentro dele, e sabendo da confusão que ele já tinha feito e praticado, ele disse, alguém tem que fazer alguma coisa, senão vai todo mundo ser exterminado. Mandou um recado de volta para ela dizendo o quê? Não pense que você, se você não fizer nada, você vai sobreviver. Quando descobrirem que você é judia, você vai também ganhar o seu daí. E aí Esther retrocedeu no pensamento dela. E a gente vai agora lá para o capítulo 4. Verso 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, depois do que ela havia dito que ela não poderia ir. Olha quem falou para ela, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Olha a pressão que ele deu nela. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O que ele disse? No versículo 13 ele disse assim, você vai morrer de qualquer jeito. Se você não fizer nada, outra pessoa vai fazer e vai livrar os judeus. Não sei de quem que ele estava falando. A pressão foi tamanha que aqui no versículo 15 diz assim, queridos. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Olha só, Esther sabia que ela ia transgredir a lei. E ela diz, se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri. A filha que ele criou estava indo para a forca por causa da atitude dele. Consegue captar comigo? Aí, amados, vamos lá. Mardoqueu então fez, versículo 17, conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. O final, meus amados, a gente já sabe. A gente já sabe que Esther ofereceu uma festa para o marido. Esther foi à presença dele com muito medo. Ele estendeu o cetro, tocou nela, e isso era sinal de que, venha, eu vou te receber, eu não vou te matar. Quando o rei tocava com o cetro, é porque ele aceitava. Daí ele perguntou, o que é que você quer, rainha? Eu quero dar um banquete, e nisso ela engamelou o Amã, foram juntos para lá, e ela declarou para o rei Assuero que Amã queria exterminar o povo dela, e ela disse, eu sou judia, e ele quer exterminar o meu povo. E Amã tinha construído uma forca, uma guilhotina, né? Uma forca para matar Mardoqueu. E Esther conseguiu, através da fé dela em Deus, do jejum que foi feito, ela foi a protagonista do bem nessa história. Ela enfrentou algo que ela não tinha que enfrentar. Ela foi jogada numa cova de leão, que ela não tinha que cair. Mas a pressão foi tanta que ele disse assim, quem sabe não foi para isso que você foi para ir? Será que a bênção de Deus era para isso mesmo? Será que quando Deus dá uma bênção para a gente, necessariamente é para a gente se afundar lá na frente?
a gente precisa sempre refletir sobre as situações que nós passamos, sobre as nossas atitudes. Eu já ouvi, queridos, essa história muitas vezes, e o vilão sempre é Ramã. Mas como cristã, uma mulher cristã, graças a Deus que eu sou, e que procura e se esforça somente para seguir a vida pautada nos princípios da palavra de Deus, eu não consigo ver Ramã como um único perverso nessa história. Eu vejo uma pessoa que era parente daquela jovem, que simplesmente jogou ela numa fornalha. Falou, ou tu faz, ou tu vai morrer de qualquer jeito. Não pensa que você vai escapar. Mas em nenhum momento ele disse assim, minha sobrinha ou minha filha, já que ele criou, me perdoe pelo que eu fiz. Fui eu que causei tudo isso. Foi a minha desobediência, foi o fato de eu estar lá, de eu enfrentar, de eu querer que ele me visse mesmo. Quero mesmo que ele me veja, que eu não vou me prostrar diante dele. Esse tipo de conduta, a gente vê muito. E quem sabe até nós mesmos já fizemos. Então hoje, à luz dessa palavra, queridos, nós estamos analisando o comportamento do ser humano. Como nós devemos nos comportar. Como nós devemos levar a nossa vida, pautados em que tipo de princípios. E nós havíamos falado muito sobre a questão da religiosidade, do cumprimento de ritualística. Eu vejo muito isso na atitude daquele judeu. Cumprir ritualística. Vamos fazer um contraponto, Daniel? Vamos fazer um contraponto? Eu vou passar essa parte aqui para a gente não se estender muito. Aí coloca lá no livro de Daniel, Marcos, por favor. No capítulo 6, meu filho. Esse contraponto é um contraponto à atitude de Mardoqueu. Versículo 10. Olha o que é que diz aqui, amados. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, e será outro rei, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Era uma história parecida, não podia se prostrar diante de outro Deus, somente do rei. Onde Daniel foi se prostrar diante do Deus dele? Dentro da casa dele. Dentro do quarto dele. Daniel não teve a necessidade de dizer, não vou me prostrar diante desse aí não, que ele é oficial do rei, do rei. Meu Deus é outro. Daniel foi para dentro do quarto, foi para o secreto. E lá ele se prostrou, voltado para Jerusalém, porque era o costume dos judeus. Orar, ali na direção de Jerusalém, porque acreditavam que Deus, Deus estava ali em Jerusalém, o povo de Deus era de Jerusalém ali, era o trono de Deus, era o centro, era o lugar onde Deus habitava. Está aqui. Você quer contraponto de atitude humana? Está aqui. Uma pessoa que demonstrou humildade de coração. Viram ele. A Bíblia fala que viram ele. Viram ele orando. Viram Daniel. Mas porque estavam vigiando ele. Não foi porque ele estava se mostrando. Ele fez a coisa certa. Ele foi para dentro de um lugar e foi orar ao seu Deus. Porque ele não tinha necessidade de fazer da mesma forma que Mardoqueu fez. Conseguem, amados, entender, compreender nessa noite o que aconteceria a todo um povo por causa da atitude de um homem? O que acontece muitas vezes, através de nós, das nossas atitudes,
E é isso que a gente precisa pensar. Vamos pensar nas nossas atitudes. Prejudica só a mim? Posso até dizer, bem, prejudica só a mim, tudo bem, mas prejudica a outros, não vou fazer. Não vou falar, não vou agir assim. Sede prudentes como a serpente e simples como as pombas, disse o Senhor. Amém, queridos? O Espírito de Deus me revelou isso durante um jejum, amados. E eu fiz tantas perguntas para o Senhor nesse dia, porque eu já tinha escutado a história de Esther muitas vezes, mas não sob essa ótica. Eu nunca tinha parado para analisar as atitudes de cada membro, de cada ator dessa história. E o Senhor falou para mim, é isso que acontece quando a pessoa não pensa antes de fazer. É um grande exemplo. E depois de muito tempo, eu decidi e falei no meu coração ao Senhor, eu vou passar essa mensagem para os meus irmãos amados, para que eles também tenham esse conhecimento. Amém, queridos? E estou muito feliz de ter trazido essa mensagem até você. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar e nós já vamos louvar ao nosso Deus, tá? Depois nós vamos conversar sobre o nosso culto de Natal. E hoje a gente vai saborear um delicioso empadão que o Mateus e a Andréia fizeram. Glória a Deus por isso, amém? Margot, venha orar, meu amor. Agradecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso, te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Glória a Jesus, meu Deus. Deus, que nós possamos levar para a nossa vida, Deus. Amém. Te agradecemos pelo domingo maravilhoso. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora, daqui a pouco também, conosco, a nossa casa. Amém, meu Deus. A presença de todos que estão nesse local. Amém, meu Deus. Possa trazer muito mais pessoas, Deus. Sim, meu Deus. Deus. Possamos fazer a diferença nesse lugar. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, meu amor. Obrigada, Margot. Glória a Deus.